Vou convidar você a abrir Eclesiastes capítulo 4, verso 12, mas esse texto não faz parte da série Sentido da Vida que a gente começou o ano passado, ainda não terminamos, que é em Eclesiastes. Esse verso ele faz parte do tema desse ano, Juntos Vamos Mais Longe. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse convite para as nossas vidas. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Quando você abre a sua Bíblia, enquanto você liga e acha lá no seu celular, queria convidar você a orar. Pai, eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que o Senhor já falou conosco até esse momento e vai falar agora através da tua palavra. Por isso, Senhor, prepare a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente para não só ouvir, mas escutar, colocar em prática o que nós vamos ouvir e assim, ó Deus, poder viver a tua palavra no nosso dia a dia. É assim que oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 4:12 diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós já estudamos esse texto, mas nós vamos ler e vamos ver de uma outra perspectiva esse texto. Irmãos, sozinhos a gente não faz muita coisa. Na vida a gente precisa do outro. Para nascer já precisa de alguém. Eu não estou falando da mãe. Não estou falando do casal. Estou falando lá no hospital ou onde você nasceu, você precisa de alguém. Alguém ali para ajudar a mãe, não é assim, Samira? Fazer o parto, limpar. Enfim, precisa de alguém já no nascimento. E quando a gente morre, precisa também. Porque nem a roupa dá para botar. Se não tiver alguém junto com você, ou melhor, por você, porque só vai estar o corpo ali. Então na vida a gente precisa das pessoas. Nós precisamos do outro. E a gente trouxe a proposta para esse ano trabalharmos na nossa igreja esse tema, Juntos Vamos Mais Longe. Porque no tempo de pandemia, e nós ainda estamos na pandemia, e agora não dá nem para dizer que amenizou, né, porque aumentou tudo novamente. Mas lá no auge da pandemia, lembra lá? Abril de 2020, até mais ou menos outubro de 2021, um pouquinho menos talvez. Mas no auge mesmo, quando nós estávamos vivendo que dias sombrios, onde a gente não via ninguém, não podia sair na rua. O que abria era supermercado, farmácia e posto de combustível. Era só isso que abria. E quando ainda ia no mercado, tinha que ter limite de pessoas. Você tinha que ir sozinho. Eu lembro que no início, ali já, não muito no início da pandemia, aí aqueles 60 dias, praticamente ficamos isolados de tudo. Eu precisei ir no mercado, eu ia sozinho, a família ficava em casa. Cheguei em casa e falei, nossa, a cidade está fantasma, não se vê ninguém na cidade. Foi uma época boa para abastecer o carro, né? O combustível barato, dava para encher o tanque, porque ninguém usava carro, poucos carros na rua. Mas foram dias sombrios, foram dias que nos assustaram, foram dias em que a gente não sabia o que ia acontecer, porque lá no início da pandemia, lá dia 20 e poucos de março, a gente dizia, isso vai passar em uma semana, no máximo 2. E 2 semanas viraram 3, 3 viraram 4, virou 1 mês, 2 meses, virou quase já 2 anos. A gente está aí um pouco mais livre, mas nem tanto. E a pandemia, ela trouxe para muitas pessoas solidão. Trouxe angústia na alma. A gente não podia visitar a família. Era no máximo no telefone. Não podíamos abrir a igreja para os cultos. Na verdade, não tinha ninguém aqui.
No início, lembro, já contei isso aqui para os irmãos, que no início era só o Gabriel segurando o celular, gravando o culto. E quando as coisas começaram a se ajeitar, e sim, começou a vir um pouquinho do ministério de louvor, não vinha todos ainda. Mas no início era aquela solidão. Não podíamos tocar, não podíamos ver ninguém, a gente conversava pela tela de um celular, pela tela de um computador. Ouvia a voz só pelo telefone. Tempos difíceis, um tempo em que tínhamos uma multidão na tela do computador, mas estávamos sozinhos. E algumas vezes ainda do outro lado a pessoa com a tela fechada, com o vídeo fechado. Eu nem sabia se estava ali de verdade. A pergunta que mais se fazia era: você está me ouvindo? E não só ouvindo por causa do fone funcionando, mas você realmente está me ouvindo? Será que eu estou com alguém aqui? Não foram tempos fáceis. A pandemia aumentou casos de ansiedade, casos de depressão, incertezas que fizeram isso, e não só incertezas, mas trouxe, por causa da ausência das pessoas, a ausência do toque, principalmente para nós, que somos latinos, somos brasileiros, a gente gosta de toque, a gente gosta de abraço. A gente teve agora, vindo de férias do Rio, a gente acha até estranho, porque carioca gosta de fazer duas coisas, abraçar e dar beijo no rosto. E a gente não via isso. Quando muito mal, um aperto de mão, mas aí já tinha um álcool em gel pendurado na cintura. E a gente acha isso estranho, porque a gente gosta de abraço, a gente gosta de multidão. E a gente teve que se afastar disso tudo, ainda precisamos um pouco ter esse afastamento. E logicamente, esses cuidados ainda precisam ser tomados. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que sozinho é muito ruim. Não ver pessoas, não sentir cheiro de perfume ou de CC, não importa, mas é ruim demais. A gente só via as pessoas da cintura para cima. Aí quando voltou às aulas, eu achei engraçado as pessoas contando. Falei, eu só botava a camisa, por baixo era pijama. Que ninguém estava vendo mesmo. E é tão bom a gente olhar o outro. E como igreja, irmãos, igreja acontece no contato, igreja acontece no convívio. A igreja, o maior sentido para a igreja é o encontro. Esse é o maior sentido de ser igreja. E ainda que a igreja, quem é? Quem é a igreja? Sou eu. Mas quando nós estamos juntos, é totalmente diferente. Quando a igreja se reúne, quando a igreja, que sou eu, mas estamos aqui juntos, Deus faz coisas extraordinárias. Por isso, juntos, vamos mais longe. Juntos a gente faz mais coisas. Sozinho até dá, mas não é o propósito de Deus. Eclesiastes 4:12, ele nos chama a ir juntos. E ele vai nos ensinando que estar junto gera apoio. Estar junto com o outro é apoio, é sustento. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que esse dia, que se aproxima o dia. Estar junto gera um desejo de trabalho. Estar junto gera mutualidade. Estar junto gera motivação. Um dos maiores propósitos do cristianismo, com toda certeza, é juntar. Não existe no cristianismo, não existe no evangelho, nada que nos dê alguma certeza de que eu posso viver de forma individual, egocêntrica. Não existe individualismo, existe indivíduo no evangelho.
Mas não existe individualismo, e tem diferença entre indivíduo. Eu sou indivíduo, você é o indivíduo. E juntos como indivíduos nós vivemos essa comunhão, o estar junto, porque isso gera apoio. Porque quando a gente está em casa e a gente só vê pela telinha, a gente não sabe como que o outro está. Porque aqui mesmo com a máscara, a gente olha os olhos e fala assim, você está bem? Ah, estou, pastor. Volta e meia isso acontece. Você pergunta, está bem mesmo? Estou sentindo teu olhinho meio caído, tua fala meia murcha. E aí a gente vai conversando e vai descobrindo. E gera esse apoio. Uma coisa que a pandemia nos fez foi colocar em casa. E a gente precisou se adaptar. A gente precisou adaptar até culto. A gente precisou adaptar até a ceia. A gente hoje vai ter a ceia aqui presencial. Já tem acontecido há algum tempo, mas a gente precisou fazer a ceia em casa. Você lá com a sua família, se adaptar. Não teve festa da comunhão, tivemos agora em janeiro, já tivemos que segurar agora por causa do aumento. E é tão bom a festa da comunhão, né? A gente está precisando engordar uns quilos, perdemos muito aí com a pandemia. Porque estar junto, irmãos, é muito gostoso. E o apóstolo que escreveu, o autor que escreveu Hebreus, ele vai dizendo que estar junto gera essa comunhão, mas ele vai dizendo, olha, não deixe de se reunir como igreja, como um costume de alguns. A gente acha que esse negócio de se afastar é coisa nova, coisa do nosso tempo, mas o autor de Hebreus está dizendo que já no tempo dele tinha pessoas que já estavam se afastando, já estavam deixando de estar juntos, já não se encorajavam com os outros. Porque, irmãos, quando a gente está sozinho, tem um ditado popular aí que brasa fora do braseiro apaga. A brasa para estar acesa, ela tem que estar junto ali, junto no fogo, junto com as outras brasas, você não apaga. E a gente, quando está sozinho, a gente começa a ficar menos encorajado, a gente começa a olhar até as coisas ruins da vida com mais facilidades. O que o autor de Hebreus está dizendo, olha, tome cuidado com as armadilhas do diabo, que vai dizendo que dá para você adorar a Deus sem estar na igreja, sem estar com os outros, e dá mesmo. Você pode adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Não é o local que te proporciona a adoração a Deus, é você com Deus. Só que pegaram isso e mudaram. E o diabo tem uma facilidade de mudar as coisas para pior. E hoje tem uma frase, um pensamento na nossa sociedade que diz que eu posso adorar a Deus sem estar na igreja. E eu tenho lá minhas dúvidas sobre isso. Porque aqui a gente se encoraja. Aqui a gente se ajuda, aqui a gente aprende junto. Aqui eu vejo a expressão de Jesus e no outro, e eu também sou convidado a ser essa expressão no outro. Aqui a gente vai, canta junto, adora junto, toma bronca junto, se irrita junto, se perdoa junto. E a gente vai sendo igreja. Uma outra coisa que não dá é porque igreja, a gente já sabe que é corpo de Cristo. Por isso eu sou a igreja. E como corpo, e corpo por quê? O seu corpo tem vários órgãos, membros. Tem um monte de coisa aí funcionando que a gente não vê. Teu coração está batendo, teus pulmões estão funcionando, o sangue está circulando. E para toda essa máquina funcionar, tem órgãos que está funcionando, tem coisas ali trabalhando juntos e formam o seu corpo. Formam um ser vivente que é você. A igreja é viva. Igreja como corpo só é corpo porque nós estamos juntos. Você entender? Estar juntos, cada um fazendo a sua parte. Há pouco você ouviu aqui o irmão Gentil, viu os irmãos tocando e cantando. Já imaginou se eu fosse cantar para os irmãos cantarem junto comigo? Misericórdia. Está vazio isso aqui agora. Então, como corpo, eles completam a minha vida. A gente vai participar da ceia. Teve irmãs que prepararam os elementos da ceia. A gente está aqui com o microfone funcionando, a tela passando aqui, você em casa está recebendo a transmissão, porque tem irmãos numa sala fazendo isso. Isso é corpo.
Então, igreja como corpo é corpo de Cristo. E é corpo porque a gente funciona, a gente tem suas partes trabalhando ao mesmo tempo. Tá, pastor, mas se eu não estiver na igreja, eu posso adorar a Deus. Aí que entra o problema, porque a Bíblia me ensina que Jesus é o cabeça desse corpo. E esse corpo só funciona porque tem uma cabeça pensando. Tem uma cabeça agindo. Tem uma cabeça mostrando a vontade. Esse cabeça ou essa cabeça é Jesus Cristo. E até hoje, não sei a Samira no HU se já viu isso, mas até hoje eu nunca vi um corpo andando sem uma cabeça. Não sei se você já viu lá, porque eu nunca vi. Eu nunca vi uma cabeça andando sem um corpo. Tem lá as suas questões. Mas não tem como, porque é vida, é junto, é uma coisa só. Então, para quem hoje não está junto e não consegue ir longe, é porque disse que ia estar com a cabeça, mas abandonou o corpo. E corpo fora da cabeça morre. Porque eu sou o corpo. Eu faço parte desse corpo. E nesse corpo a gente tem apoio. A Bíblia não conhece uma religião, a gente pode dizer assim, que não é solidária. Onde as pessoas estejam juntos. Nós podemos ter culto a sós com Deus. E devemos ter culto a sós com Deus. Aquele momento só você com Deus. Suas devocionais. Um momento de solitude que está lá só você e Deus orando. Talvez numa caminhada, no seu quarto, não importa qual local. Mas a Bíblia me ensina que o povo de Deus se reúne. A gente vê isso na igreja de Atos, a igreja primitiva, vivia essa expectativa de estar junta. E a comunidade daquela igreja, quando via aquela igreja junta, via que tinha coisas extraordinárias acontecendo ali. E não precisavam nem entrar, eles já sabiam do que estava acontecendo lá fora, lá dentro. Então, irmãos, quando estamos juntos, nós vamos mais longe porque a gente se apoia. A gente dá a mão e vai junto mesmo. E se a gente não aguenta, a gente fala para o outro, então vamos cá, vamos sentar um pouquinho e vamos descansar. Se tiver mais gente, a gente bota na cadeira e carrega. Mas tem mais um sentido para nós irmos juntos mais longe. Estar junto gera cura. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, há uma terapia divina muito grande na confissão, no perdão e na reconciliação. Não está junto como igreja. Quando o apóstolo Tiago vai dizer que confesse seus pecados, não é para perdão, para salvação. Perdão para salvação somente em Jesus Cristo. Somente Ele nos perdoa quando nós confessamos os pecados. Mas quando Tiago vai dizer que confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns para os outros para serem curados, é justamente isso, para gerar cura. Porque pecado angustia, pecado adoece. A dificuldade que a gente vive com os pecados, com os erros, fazem com que a nossa alma fique doente. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, ele nos ensina como que deve acontecer essa confissão. Irmãos, capítulo 6, de 1 a 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga.
O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as boas coisas com quem instrui. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: pecou, caiu, você descobriu, ajude. Mas no ajudar, tome cuidado. Toma cuidado, não fica dizendo, você caiu, bem feito. Eu não. Toma cuidado. Ele diz, cuide para que cada um não seja tentado. Na tradução da Bíblia Viva diz, guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com a nossa vida cristã nesse ponto. Principalmente quanto mais tempo de igreja a gente vai tendo. Que parece que quanto mais tempo de igreja a gente vai tendo, pior a gente vai ficando. Eu não entendo essa lógica, mas é a impressão que eu tenho. No sentido de se achar que é melhor do que o outro. A verdade tem que ser o contrário, que quanto mais tempo de igreja eu tenho, quanto mais tempo de batizado cristão eu tenho, eu vou descobrindo que cada vez mais eu sou pior. Porque eu vou ver na Bíblia que o quanto que eu preciso melhorar. O quanto que eu preciso me moldar mais a Cristo. Deu para entender isso? Que quanto mais tempo tenho, eu preciso entender que eu preciso ser mais servo. Jesus deixou muito claro isso quando seus discípulos perguntaram quem que ia sentar à sua direita, quem que ia sentar à sua esquerda. E ele diz, olha, vocês não estão entendendo o negócio. Quanto mais vocês tiverem, mais servos vocês são. Quanto mais tempo eu conheço a Jesus Cristo, eu vou entendendo que mais servo eu preciso ser. E que eu preciso tomar mais cuidado. Porque é aí que ele quer mexer comigo, é aí que o inimigo quer derrubar, porque ele quer saber até que ponto eu suporto. Se a gente não se cuidar, irmãos, a gente acaba caindo. É isso que Paulo está dizendo. E quando a gente olha alguém que caiu, alguém que cometeu pecado, ao invés de apontar os dedos, de criticar, de levar para um conselho, a gente tem que sentar com a pessoa e dizer, vem cá, vamos caminhar junto. Eu sei como que é isso. Talvez você nunca passou o que a pessoa passou, mas a gente sabe que a gente é humano. Porque olhar o erro dos outros, irmãos, a gente é ensinado desde pequeno a olhar os erros. Eu já comentei isso aqui na igreja. Não sei se ainda existe aqueles coisas no jornal, nas revistas, de acha os erros, 7 erros. Já brincou disso? Estou para perguntar quem nunca brincou com aquilo. Tá, vou achar os 7 erros. Por que nunca procura os 7 acertos? Os 8 acertos, só os erros. E a gente tem uma facilidade, irmãos, de olhar erro. Eu digo isso por mim também. A gente olha erro nos outros com uma facilidade muito grande. Mas eu gosto muito da frase do Freud, que ele vai dizer que quando Pedro olha para o João e fala do João, Pedro fala mais dele do que de João. Não é o João aqui da igreja não, tá, irmãos? Quando eu falo do erro do outro, eu estou falando mais é de mim do que do outro. E o certo era olhar-me no espelho. E é isso que ele vai dizer aqui no finalzinho já. Que ele vai dizer, cada um examine os próprios atos. Ou seja, se olhe no espelho, se veja. E aí ele diz, então poderá orgulhar-se de si mesmo. Porque aí você pode se comparar a si mesmo. É isso que ele está dizendo. Porque eu não posso me comparar ao outro. Eu tenho que comparar a mim mesmo. Aonde que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso me consertar? Irmãos, quando como igreja a gente descobrir isso, a igreja vira um local de cura, de terapia, de melhora de pessoas. Quando a igreja descobre isso, quando eu como igreja me disponho a carregar o fardo do outro, me disponho a ajudar o outro a ser melhor, porque eu quero ser melhor, a nossa sociedade, que está perdida sem Jesus, começa a olhar e vai falar, tem alguma coisa diferente. Tem algo ali que eles têm que a gente não está tendo. Eu escuto muitas pessoas falando o seguinte assim, pastor, como que as pessoas sem Jesus falam mal dos crentes, falam mal da igreja? Nossa, a gente não pode fazer um erro porque eles já caem matando. Sabe por quê? Porque eles querem ver em você e em mim o que eles ainda não conseguem ser.
É isso que eles querem. Porque a gente vai e diz assim, não, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas só fala. Você já sabe que eu já falei para você que ser cristão aqui dentro é muito fácil. No culto assim, nossa, tá beleza. Mas e na hora que a gente precisa? E na hora que o outro precisa? Quando a gente começar a fazer isso, irmãos, quando a gente levar o discipulado como uma prática de vida, e discipulado não de ficar lendo revista, mas discipulado de vida na vida mesmo, de caminharmos juntos, de dizer, vem cá, vamos juntos, não quero olhar tuas culpas, não quero olhar teus erros, eu quero olhar Cristo mudando e moldando a sua vida. Nós vamos ser melhores. A lei de Cristo, ela se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor, é a comunidade da ajuda, é a comunidade do socorro. A igreja é para isso, a igreja é essa comunidade diaconal, de serviço, a cooperação. E nesse sentido, irmãos, caminhar juntos, se curando, se ajudando, torna a vida mais leve. A vida fica mais leve para viver. Nós não somos perfeitos ainda. Engana-se quem acha que na igreja tem gente perfeita. Aqui não tem ninguém perfeito. Aqui tem aqueles que estão querendo caminhar para a perfeição, mas só vai chegar nisso no céu. Aqui nós tentamos ser, como já ensinei, perfectíveis. Tentando ser melhores a cada dia melhorando um pouco mais. E às vezes a gente dá umas escorregadas, tem que levantar. Irmãos, não adianta tentar procurar a perfeição na igreja. Não essa. A igreja perfeita é aquela que vai morar com Cristo Jesus. Porque nós, enquanto estivermos aqui, a gente vai dar os vacilos. Quer ver uma coisa? Levanta a mão aqui quem não falou mal de ninguém nessa semana. Nem eu vou levantar, não se preocupa. Isso já mostra o nosso sentido de imperfeição. Quem levanta a mão aqui, quem não quis esganar alguém no trânsito. Graças a Deus eu nunca fiz isso uma vez só. Toda vez que dirijo somente. Porque a gente é imperfeito. E a gente lida com gente igual a gente. Só que se a gente começar a aprender a andar junto, a se amar, a buscar cura, a gente vai se tornando melhor. Quando o Tiago vai dizer no verso 16, essa cura é justamente para quando eu peco, eu posso chegar aqui e dizer, irmãos, eu pequei. E ninguém vai apontar o dedo. Ninguém vai levar para uma assembleia dizendo, tem que desligar, tem que excluir o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, porque pecou. Ele está ensinando para a gente que quando a gente confessa, a gente tem um ambiente de melhora. E nós precisamos aprender a confessar antes do pecado. Precisa aprender a confessar a tentação. E tentação é aquilo que eu desejo, mas me afasta da presença de Deus. Mas eu tenho aquele desejo. Porque é melhor confessar uma tentação do que confessar o pecado. Dá mais trabalho. E pecado, irmãos, como eu disse, adoece. Davi, ele disse o seguinte, escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O meu corpo estava ficando doente. Não adianta vir domingo após domingo sem buscar restauração, sem buscar perdão de pecados, sem confessar. Não adianta. Tem muitos, irmãos, muitas pessoas em nosso meio, e eu não falo só de uma sociedade, falo das próprias pessoas da igreja que estão muito doentes, fisicamente inclusive, porque vivem em pecado. E às vezes não é pecados assim, extravagantes, adultério, roubo, não. Mas uma vida que não está agradando a Deus. E aquilo fica ali corroendo.
mas não confessa. Eu lembro de uma pessoa, e eu achei aquilo demais quando ela disse para mim, quando eu entrei na faculdade. Ela vinha aqui na igreja. E ela disse assim, acho que a irmã estava fazendo também psicologia. E essa pessoa disse o seguinte: pastor, os psicólogos só não têm mais os consultórios cheios por culpa das igrejas. E muita gente se resolve na igreja. Hoje eu fico pensando, queria que isso aí fosse uma grande verdade, mas não tem sido. Hoje a gente está vendo os psicólogos sem agenda. Sem agenda. Eu espero que continue, principalmente depois que me formar. Mas, irmãos, a gente pode fazer isso aqui. Tendo um ambiente em que eu confie, para que eu possa ser curado. Esse é o maior desejo de Jesus Cristo com a sua igreja, por isso juntos podemos ir mais longe. Aonde a gente se cura, confessando. Já imaginou a gente um dia fazer um culto aqui de confissão de pecado? Lógico, esse culto não vai ser transmitido online. Mas vamos pensar nisso. A gente não vai nem gravar o culto. E aí a gente poder confessar. Já imaginou isso? Talvez você pense assim, vai ser uma grande tragédia, vai ser mesmo uma grande tragédia no inferno. Porque quando a gente confessa, a gente se liberta, como Davi está dizendo, que os ossos dele gemiam, definhavam, doíam, mas depois que ele confessou os seus pecados, e depois do Salmo 32, ele sente alívio, ele se sente leve. Podemos ir mais longe ainda, se a gente estiver junto e a gente se completar. A gente se completa, irmãos. João capítulo 17, 21 a 23 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Assim como Jesus e o Pai, e também o Espírito Santo, ele vai ensinar mais tarde sobre isso, são um, estão juntos. Na oração sacerdotal de João 17, ele diz que ele deseja o mesmo de nós. Sejamos um. Que sejamos completos. Completo na comunhão, completo no contar com o outro. E comunhão, irmãos, sempre entendo quando eu falo, não é comer junto. Comer junto não é comunhão. Comer junto é consequência de uma comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. É ter aquilo que me completa no outro. O texto de João, ele está dizendo do futuro, e esse futuro já é agora, porque ele está falando de nós também. De sermos unidos, nos completarmos, participarmos juntos, descobrirmos as nossas limitações e assim completarmos nessas limitações. De sermos fracos, mas nessa fraqueza mútua nos tornarmos fortes. Porque nós somos fracos. Somos tendentes ao erro. Mas quando um está orando por outro, irmãos, não existe poder maior na vida de uma pessoa e de uma igreja quando oramos juntos. Quando oramos uns pelos outros. Faça um teste, vamos fazer esse teste. Vamos esperar dia 14 para começar, não. A partir de amanhã, já põe o nome de todos os membros da igreja. Entra lá no grupo do WhatsApp da igreja que vai estar o nome de todo mundo lá. Bota no papelzinho e ora para uns 3, 4 todo dia, para conseguir orar, né? Faz o teste, vamos fazer isso? Quem for corajoso, topa aí. Eu já tenho feito. E vamos ver o que vai acontecer em dezembro desse ano. Ora um pelo outro. Isso é ser completo.
É olhar naquilo que falta e ajudar a ter. Se realmente entendermos que um me completa, que o outro me completa, nós vamos transformar as nossas vidas e a nossa sociedade. Porque aí, como Jesus disse ali em João 17, as pessoas vão ver Jesus em nós. A igreja de Atos, ela nos ensinou muito sobre isso. Eu quero ler com você Atos 2, 46 e 47, que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A igreja de Atos, ela nos dá exemplo de que juntos nós vamos mais longe. Ela já começa aí, que partiam pão de casa em casa. O negócio não era só na igreja. Eles acharam que era pouco só na igreja. Então eles estavam de casa em casa, o PGM, o pequeno grupo. E a comunhão perpassava o prédio. Eu acredito que deveria acabar assim. O pastor acabava de pregar na igreja de Atos, o ministério de louvor vinha, cantava. Aí o povo se reunia lá na frente e já começava assim, mano, vamos combinar na tua casa essa semana? Vamos na tua casa também. E o povo ali na porta já devia começar a se combinar ali para comer na casa, passear lá, orar, estar junto. Porque eles entendiam o poder de estar juntos. Eles participavam das refeições. Para a gente, parece que isso foge um pouco à lógica. Imaginou, João, todo dia alguém na tua casa comendo? Mas, irmãos, uma coisa que a comida me ensina, além de ser boa, é que quando a gente está com um prato de comida na mão, todos nós somos iguais. Não tem diferença. Quando a gente está junto comendo, a gente é igual e tem alegria. Porque não existe alegria maior do que você ter comida na mesa. A igreja de Atos entendia isso. É por isso que aparece aqui, porque além dessa comida nivelar, eles tinham tudo em comum. Então, se aquela pessoa que vai à igreja não tem 5 quilos de arroz, eles se viravam para dar. Porque, irmãos, esse tempo que a gente tem vivido não tem tristeza maior do que a gente descobrir que tem gente próximo de nós que não tem comida. Quinta-feira fomos em Floresta levar as cestas que a gente tem ajudado a igreja de Floresta com os venezuelanos lá. E eu falei com a Paula não foi, eu fiquei sem jeito. O povo agradecendo tanto. Eu falei, não, gente, mas isso aí não sou eu, é a Igreja Batista da Graça. Não, mas é o senhor que é pastor lá, então eu já estou trazendo aqui, tá, ao vivo, o obrigado dos irmãos da Igreja Batista de Floresta. E eles dizendo, pastor, tem gente aqui que passa muita necessidade. Irmãos, era uma cesta simples, que nós ganhamos e retribuímos. Comida tem sua importância, nos nivela, nos mostra a importância de estar junto, atrás de um prato. Por isso eu sempre falo, comer na casa dos irmãos é bíblico. Podem convidar. E a igreja de Atos ainda nos ensina que os participantes daquela igreja eram sinceros. Ele diz aí no finalzinho já, no verso 46, com alegria e sinceridade de coração. Aquela igreja era sincera na adoração. Tinha confissões de pecados ali. Não era somente um mover de lábios quando eles cantavam, era um entregar-se realmente. Tinha sinceridade entre os irmãos. Porque eles sabiam que ali poderiam ser curados, sabiam que ali, se tivessem pecado, podia confessar que ninguém ia atacar as pedras, mas ia falar, quem não tem pecado que atire, então. As pessoas ali cresciam e recebiam o apoio. A gente pode ir mais longe, irmãos. A gente pode ir mais longe. Se a gente se completar. Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido. Sozinho, irmãos, a gente pode se dar mal. A gente pode perder. Mas dois conseguem defender-se.
E um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas juntos, melhor. Juntos podemos ir mais longe se nos ajudarmos, se nos amarmos, se compartilharmos a nossa necessidade. Juntos podemos ir mais longe se a gente se completar, se a gente se apoiar. Vamos juntos? Mais longe? Amém? Vamos orar então por isso. Quero convidar você a orar. Nessa oração, irmãos, eu preciso convidar você a fazer uma coisa. A confessar o teu pecado. Para que você possa ser curado. Eu quero pedir você que feche seus olhos. Não precisa fazer isso em voz audível. Faça entre você e o Senhor. Confesse. E caso você veja a necessidade de confessar para alguém, combina-se depois com alguém. Mas nesse momento, pensa na tua vida com Deus. Porque juntos podemos ir mais longe, mas nós precisamos de cura. E agora é o momento de cura. Juntos podemos ir mais longe, mas nós precisamos estar completos uns com os outros. Então talvez seja o momento de você dizer: eu preciso estar junto com o outro, eu preciso melhorar minha comunhão. Pai, em nome de Jesus, cure-nos, ó Pai. Cure de nossos pecados, das tentações que nos rodeiam. Restaure, Pai, em nome do Teu Filho, a comunhão contigo e a comunhão com os irmãos. Que esse ano, ó Deus, seja um ano em que vamos vencer os afastamentos, os distanciamentos que a pandemia causou entre nós. É tempo de estarmos juntos. Ainda que precisamos sim tomar os cuidados devidos com o Covid, mas queremos estar juntos. Juntos porque queremos chegar mais longe, queremos chegar na eternidade, queremos chegar na porta do nosso quarto, na casa do Pai. E queremos levar mais pessoas juntos conosco, para que também vão mais longe conosco. E, Senhor, essas pessoas estão ao nosso redor. E por isso precisamos de cura. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo venha com cura agora. Venha com restauração, com perdão de pecados. Sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui, ó Deus, que estão confessando ao Senhor e precisam, Senhor, do Teu perdão. Por aqueles que nos ouvem em casa ou nos ouvirão em outro dia. Mas que, Senhor, recebam do Senhor o perdão. Ó Deus, que sejamos uma igreja unida. Uma igreja, ó Deus, onde podemos compartilhar com toda sinceridade as nossas mazelas. E também, ó Deus, ser a igreja que quando nós confessarmos, possamos ver a mão do outro estendida, nos levantando. E assim iremos mais longe. Ó Deus, abençoe a semana dos Teus filhos. E agora que vamos participar da ceia, lembrando esse sacrifício, lembrando a ressurreição, lembrando que Jesus e o Pai são um, e que Jesus orou para que sejamos um como o Senhor é com o Pai, e que agora possamos ser um, nesse momento de ceia. Ó Deus, sonde os corações nesse momento, as mentes. Não serão as irmãs que vão distribuir, que vai dizer se pode ou não. Esse é o momento da igreja. Momento daqueles que estão em comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo nos sonde, nos prepare para esse momento da ceia. É assim que oro. E assim que agradeço, em nome de Jesus. Amém.